Gente, boa noite a todos, pais. Pedir vocês para curvar a vossa cabeça, para a gente começar a nossa aula de hoje. Agradecer a Deus pela nossa chegada, não somente a nossa chegada, mas também a nossa saída. E orar pela vida da Cleusi, que está com a garganta ruim, está com um pouco debilitada, não sabe se é gripe, se é febre, mas que Deus possa estar com a cura na vida dela e também tomar o ídolo na palma das mãos do Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, entregamos essa aula nas tuas mãos, reconhecendo que sempre o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero, ó Pai, apresentar essa aula de hoje nas tuas mãos. Fale conosco, como o Senhor tem sempre falado, por meio da sua palavra. A autonomia aqui é sua. Aqui o Senhor não é convidado, o Senhor é o dono da casa. Faça como lhe apraz, Senhor, nesta noite. Nos revele o teu Espírito por trás da letra, porque assim está escrito, que a tua palavra é Espírito e vida. E que o Senhor possa, Pai, também entrar com a cura na Cleusi, tomar o ídolo nas tuas mãos. Abençoa, Pai, a nossa família. Abençoa cada uma, Pai, a nossa parentela. Que a aula de hoje seja um divisor de águas nas nossas vidas. Em nome do teu Filho amado e precioso Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. No finalzinho a gente discute sobre essas aulas que estão faltando para a gente poder chegar num consenso e fixar. Tá bom? E aliás, isso aí para que todos nós possamos ficar com essas aulas hoje fixadas aqui, as datas delas também. Apostila, gente, vamos lá, apostila. A gente vai dar seguimento entrando na apostila. Parabéns a todos que enviaram a resposta aí daquele trabalhinho sobre a forma operante que Jesus usava para poder expulsar os demônios, pelo dedo de Deus, pelo poder do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo. Vocês foram sensacionais, vocês foram brilhantes. Parabéns a todos, já ganharam já ponto para a prova. Isso é bom. Vocês numeraram a apostila de vocês? Sim, vamos lá então. Introdução, página 1, tá? Sem dúvida, um dos seres mais extraordinários da Bíblia é os anjos, tá? Lembrando que é um dos seres, tá? Mais extraordinários, tá? E não tem como estudar os anjos apenas com base nas informações bíblicas, tá? Lembrando que o que for extra bíblico a gente vai ressaltar, tá? Como especulação, como tese, algo extra bíblico, tá bom? Mas lembrando que a nossa base de fé, de regra de conduta sempre será a palavra de Deus. Muitos podem até discordar, porém o assunto é muito amplo. Estudaremos os anjos com as informações que a Bíblia nos dá. Mas também usaremos alguns livros extra-bíblicos e pensamentos de filósofos e teólogos da Idade Média. Lembrando que este é o primeiro estudo sobre os anjos aqui, no nosso núcleo, no nosso polo, tá? Dentro desta categoria teremos outros estudos sobre os anjos também. Nesse estudo teremos uma visão geral sobre o assunto. Tá? Primeiro aqui, básico. O que significa os anjos? Tá? A palavra anjo em hebraico é meler, tá? Ou malar, tá? Que significa mensageiro. Tá? Tudo que você notar na sua apostila que é de alto relevância, de muita contundência, você pode sublinhar, marcar texto, tá bom? Que vai cair na prova, vai que, né? Já serve de auxílio para vocês, tá? A raiz primitiva desta palavra, tá? São 3 consoantes hebraicas, tá? Mem, lamed e aleph, que pode significar muitas coisas como enchimento, plenitude, precioso, consagração e congregação, tá? Eu acho isso aí é uma coisa que vocês poderiam sublinhar na apostila de vocês, tá? Se cair na prova, qual é a raiz primitiva da palavra anjo, tá? Aí vem essas 3 consoantes, mem, lamed e aleph, que você sabe que significa enchimento, plenitude, precioso, consagração e congregação, tá? Outra palavra grega utilizada para se referir aos anjos é pneumata, que significa espíritos. Esta palavra designa principalmente os anjos caídos, na expressão espíritos imundos. Vamos ler? Abra, por favor, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12,
versículo de número 43. Mateus capítulo 12, versículo de número 43. Desculpa. Acharam? Mateus 12, 43. Diz assim o texto sagrado: e quando o pneumata, o espírito imundo, tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Tá? Outro texto agora, vamos ler Atos 8, 7. Deu material, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Atos capítulo 8, versículo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 7. Pois que os pneumatas, os espíritos imundos, saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Tá? Prossigamos na apostila. Mas na epístola aos Hebreus, essa palavra se refere aos anjos de Deus como espíritos ministradores, tá? Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que hão de herdar a salvação? Isso está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Em grego também temos duas palavras para os anjos: archai ou archer, tá? E exousia ou exousiai, tá? Que são principados e potestades, tá? Que são príncipes e governo, tá? Príncipes e autoridades e governo, tá? Também são utilizados para se referir aos anjos maus e aos anjos de Deus, tá? Dependendo do contexto, tá? Então, quando você vê na Bíblia sobre principados e potestades, pode se referir tanto aos anjos de Deus, da luz, como os anjos das trevas, tá bom? Exemplo, quando a gente pega Daniel 10, a gente vê que Miguel, ele é um principado, tá? Ele é um príncipe, ele é um arqueiro, ele é um líder, tá? Então é um anjo da luz, mas também pode se referir também a um príncipe das trevas, que o anjo, quando traz a resposta para Daniel, o anjo diz: olha, o príncipe do reino da Pérsia me reteve no mundo espiritual, na região celeste, Mesorama, tá bom? É outro príncipe, tá? É um principado, é um arqueiro, também é um líder, tá? Prossigamos aqui. Lembrando que teremos estudos específicos para falar sobre os principados e potestades. O que são os anjos? Essa é uma pergunta que tem atravessado séculos, e muitos não conseguem ter totalmente a compreensão exata dessa resposta. E essa apostila nos ensina que os anjos são criaturas que têm mais poder e habilidade do que os humanos, tá? 2 Pedro 2,11 diz isso, tá? Eles vivem no domínio espiritual, que é um nível de existência acima do universo físico, tá? A Bíblia chama esse domínio de céu. Por isso, eles podem ser chamados também de espíritos. Eu já li esse texto aqui com vocês, mas eu quero ler um com vocês aqui, que é o de 2 Pedro 2,11. 2 Pedro 2,11, para a gente poder avançar. 2 Pedro 2,11, segunda epístola de Pedro 2,11. Que nos diz assim, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Acharam? Diz assim, ó. Enquanto aos anjos,
sendo maiores em poder, não pronunciaram contra ele juízo, blasfemo diante do Senhor. Tá? Apostila. A palavra anjo vem do latim angelus ou do grego angelos, tá? Que pode ser traduzido como mensageiro. Segundo Pseudo Dionísio e Tomás de Aquino, os anjos dividem-se em 9 coros, agrupados em 3 tríades. Faremos um estudo específico apenas para falar sobre as tríades. Para não deixar esse estudo muito maior ainda, faremos um novo, pois o assunto é diferente. Aqui a gente começa, tá? Aqui a gente começa de onde os anjos vieram e a origem dos anjos, tá? Deixa eu colocar com vocês aqui no quadro aqui alguns pontos aqui que eu quero destacar com vocês. Aqui. Vamos lá. Deixa eu numerar aqui. Não é numerar não, eu vou pontuar. O que acontece? Aliás, vai ter o norte, tá? Só fixar um pouquinho mais esse. Vocês estão conseguindo ver legal aí? Não. Parece um pouco, parece. Está conseguindo ver legal e tá, não tá? Tá? Deixa eu só deixar um tempo aqui do celular mais aberto, senão ele vai ficar parando na hora. Essas multiformas dos anjos aqui. Obrigado, minha filha. Você sabe mexer mais do que eu. Essas multiformas dos anjos aqui é como eles aparecem na Bíblia, tá? E podem aparecer nos dias de hoje, tá bom? O que acontece? A gente lê alguns textos na Bíblia, por exemplo, quando a gente pega ali em Ezequiel, Daniel, Ezequiel vai ter uma visão de um anjo que ele... Coloca 30 minutos, por favor, beleza? Daniel vai dizer que o anjo que aparece no seu capítulo 10 tem cara de homem, rosto de leão, rosto de touro e rosto de águia. E com vários olhos. Imagina se esse ser se apresentasse para a gente. Obrigado, vida. A gente não iria ter uma boa impressão, porque tudo que a gente vê, a maioria das coisas que a gente vê, a gente acha que é demônio, a gente repreende, a gente amarra. E não deveria ser assim. Porém, ele vai aparecer de muitas formas para que a gente consiga se identificar e essa aparição dele não nos trazer espanto, tá? Então, as multiformas dele, a primeira aqui, que eu quero colocar aqui para vocês, a primeira aqui, eles aparecem como anjos, né? E eu quero que você entenda que essa ideia que os anjos aparecem com cabelinho roxinho, aliás, cabelinho lourinho, com uma auréola na cabeça, umas asinhas até que vai, né? Mas com aquele arquinho na mão, isso é totalmente imaginação humana, tá? Ele pode aparecer com asas? Pode, porque Isaías diz sobre isso, tá?
Mas o anjo ele tem as multiformas. Então aqui são as multiformas que eles podem se apresentar a você no seu dia a dia, tá? Alguém pode dizer assim, pastor, mas esse assunto de anjos não é coisa... Ih, apaguei aqui não. Esse assunto de anjos... Cadê o bloco de notas? Esse assunto de anjos não é coisa do Antigo Testamento? Não, tá? A Bíblia fala mais de anjos no Novo Testamento do que no Antigo Testamento, tá? Primeiro, anjos, tá? Segundo aqui, espíritos. Eles aparecem como serafins, aí como, eu vou colocar uma referência aqui para a gente poder ter o norte, Isaías, do 1 ao 6, tá? Detalhe, eu vou escrever isso aqui mais depois. Quem escreveu pode deixar, tá? Eu acho que é melhor. Quero botar serafins como aqueles que ardem em fogo. Ponto não, que agora eu entro com Isaías 6, do 1 ao 6. A outra forma que ele aparece aqui, deixa eu aumentar um pouquinho a letra, né? David. Querubins. Tá? Que são guardiões, protetores, tá? Isso tá. Isso tá em Ezequiel 10, versículo 1, tá? E Gênesis capítulo 3. Vou pegar o versículo perfeito aqui para a gente poder anotar da onde até onde. O versículo 3. Vinte e quatro. Arcanjos. Por que eu coloquei arcanjos no plural? Tá? Tem pessoas que acreditam que só existe um arcanjo, tá? Miguel. Tá? Só que a Bíblia diz em Daniel 10 que ele é um dos primeiro. Se traz essa informação dos primeiros, então quer dizer que tem outros. Tá? Daniel 10. Deixa eu fechar o parênteses aqui.
Versículo 12 e 13. 12 e 13. Versículo 12 ao 13. Eu ouvi falar muito de Gabriel também, né? Ele é um arcanjo. Boa. Então, Gabriel, ele está nessa classe de mensageiro. Foi bom você falar, vou até colocar um texto aqui. Deus te usou. Vou até abrir aqui o parênteses aqui. Vou pegar Lucas. Vou pegar por Lucas, vou pegar por Mateus não. Deixa eu pegar Lucas aqui. Isso aqui vale ressaltar, deixa eu ressaltar isso aqui, isso é bom. Deixa eu só fechar aqui para não poder secar. Vale ressaltar que anjos que são mensageiros, eles não lutam. Tá? Eles são responsáveis de levar e de trazer. E por eles não lutarem, geralmente na região celeste, no Mesorânio, eles são retidos. Eles são presos. Eles são travados. Até que Deus mande ou um arcanjo, né? Ou envia um anjo, tá? Ou envia um espírito para que possa guerrear e libertar aquele anjo para que a resposta, a mensagem chegue. Tá? A gente vai falar muito sobre isso aqui agora em Daniel capítulo 10. Tá? Existe um hino, eu estou evitando. Existe um hino que diz assim, olha, desce Miguel, desce Gabriel, para pelejar por sua causa. Irmão, vocês já ouviram esse hino? Vocês já ouviram? Nunca ouviu, Rose? Já ouviu? Já ouviu? Já ouviu? Nunca ouviu? Já ouviu, vida? Tá? Esse hino é muito cantado, gente, é muito cantado, principalmente em pessoas... Gente, deixa eu falar para vocês, eu gosto de corinho, tá? Só que o corinho ele tem que ter base bíblica, tá? E eu tenho que entender também o que está cantando, tá? A gente está atravessando uma época que os corinhos, geralmente, vocês vão se identificar. Vê se isso faz sentido para vocês. Imagina eu pegando o microfone e começando a cantar. Vou pegar essa música mesmo, esse hino aí mesmo, tá? Desce Miguel, desce Gabriel, para pelejar por sua causa, irmão, e aqui, O que isso está sendo benefício para você? O que você está entendendo sobre isso? Nada. O culto ele é racional, tá? O culto ele é racional. Então, quando usa a expressão que desce Miguel, ok, ele desceu para guerrear contra um príncipe também, só que das trevas, tá? Para poder liberar o mensageiro que não luta, para trazer a resposta para Daniel, tá? Então, o mensageiro ele não luta. Se Deus não enviasse o arcanjo, um anjo de guerra, que foi o arcanjo Miguel, para guerrear, ele ficaria parado lá até hoje, tá bom? E a gente vê também, por falta de conhecimento, eu não estou tocando na unção do pastor, mas na expressão que ele usa muito. Gabriel, mete a espada nele. Ninguém nunca ouviu isso aí? Nunca ouviu? É que eu não posso dar nome, né? Porque aí seria antiético com o santo, com o servo de Deus, com o pastor. Esse pastor ele é muito usado, tá? Só que ele faz muito trabalho em presídio, ele faz muito trabalho, como eu já fiz também, de capelania, e manifesta muito demônio. E tem partes na situação que ele manda Gabriel meter a espada. Já ouviu? Sabe o que eu estou falando, né? Nunca ouviram? Nunca, gente? Nunca. Bota pausa.
Então essa expressão a gente retomamos, tá? Depois, se o William quiser saber, a Cleusi, me manda no privado que eu mando mensagem a resposta para vocês. Pode até botar no grupo, né? Eu mando para vocês, tá? Então essa expressão de mete a espada nele, Gabriel, isso não existe. Tá? Gabriel não mete a espada em ninguém, então não é de guerra. Tá? Eu vou até pegar o texto aqui. E Gabriel é um anjo. Tá? Olha que grandeza tem Gabriel. Ele é um anjo que ele assiste diante de Deus. O trono de Deus, o altar, aquele fogo que tem no altar, os querubins que estão segurando debaixo do altar de Deus, e Gabriel, ele assiste diante de Deus. Tá? E ele vem trazer mensagem para pessoas específicas. No caso foi Maria. Gente, Maria ela é agraciada. Portanto, Gabriel disse, o Senhor é agraciado, o Senhor é contigo. Tá? Só que Maria não salva. Tá? A gente ama o povo que adota Maria. Maria foi agraciada sim. Só que Maria precisou de um Salvador, que é Jesus Cristo. Tá bom? Deixa eu pegar o texto aqui. Lucas capítulo 1, versículo 26, não, 27. É o 27. Lucas 1, vamos ler por Lucas. Lucas 1. Do versículo 26 ao versículo 30. Até o versículo 30, tá? Uma observação aqui. Não é porque ele é um mensageiro que ele deixa de ser um anjo. Não é porque ele é mensageiro que ele deixa de ser um espírito, tá? Isso aqui são as multiformas, tá? Ele é um anjo que é mensageiro, ele é um espírito, tá bom? Só que ele não é um arcanjo, ele não é um querubim, ele não é um serafim, tá? Ele é anjo e ele é espíritos. Conseguiu compreender? Vai ficar bem fixado? Vou repetir, tá? Não quer dizer que ele é mensageiro, que ele não seja um anjo, tá? Ele é um anjo e também é um espírito, porque todos os anjos são espíritos, tá? Só que ele não é serafim, ele não é querubim e ele não é arcanjo, tá? Ele é um mensageiro, tá? Fica bem compreendido. A outra classe aqui é ministros. Ministros. Tá? Esses ministros aqui, eu vou colocar no grego é upereta, tá? Que eu falei com vocês nas aulas passadas que são remadores. Hebreus 1:14, tá? Sempre remando para uma direção. Sempre remando para um objetivo. Deixa eu fechar aqui que eu não fechei. Perfeito. O outro aqui são filhos de Deus. Está passando óleo, então tá bom, então, graças a Deus. Filhos de Deus, que é igual Binei Ra Binei Elohim, tá? Jó 38. Mesmo que começar por baixo, né? Jó 1, 6, 2, 1, 38, 7. O outro aqui é estrelas da alva.
estrelas da alva, tá? Ou simplesmente estrelas, tá? Que estão lá em Jó também 38, 7 e Apocalipse 12, 4. Ser de luz pegar a minha chave bíblica aqui. Vou pegar a chave bíblica. Cadê a chave bíblica? Achei. Não tinha escrito uma coisa aqui. Deixa eu colocar essa informação aqui. Eu posso colocar outra aqui embaixo também, enquanto vocês escrevem. Forma humana. Beleza. Pom, pom, pom. Gênesis 18, eu não vou colocar ele todo, antes de todo, mas é a partir do 1 até término, porque ele é muito extenso, tá bom? Mas nós estamos falando dele aqui sobre os 3 anjos, como aparece na epígrafe, ó. Aparecem 3 anjos a Abraão, tá? Ele vai do 1 até o versículo 16. Deixa eu fechar parênteses aqui. E vou colocar aqui também etc. Porque tem mais formas, só que a gente não vai falar todas, mas existe também. Eles se apresentam como árvores, tá? Isso está lá em Juízes. Ele se apresenta como guerreiro, só de forma humana, tá? Quando Josué vai olhar e vai ver um guerreiro com uma espada, Josué vai perguntar: opa, você é um dos nossos ou você está com o povo de Canaã, o povo de Jericó? Ele: não, eu vim agora como um príncipe guerreiro do exército do Senhor, tá? Ele veio em forma humana, que coisa preciosa, tá? Ressaltando aqui, posso apagar? Vamos lá. As multiformas, tá? Anjos, espíritos, serafins são aqueles que ardem fogo, tá? Isaías capítulo 6 vai nos dar essa informação a partir do versículo de número 1.
Isaías capítulo 6, versículo de número 1. Vocês nunca viram anjo? Rose, Felipe. Hã? Já peguei casos de pessoas que já fizeram algo pra mim e eu nunca mais vi essa pessoa. São anjos, são anjos. Já passei por isso também. Lembra? Profundo, né? E isso, gente, olha só. Isso é uma realidade, tá? A Bíblia diz, com base bíblica, poder dar respaldo para vocês. A Bíblia diz que teve pessoas que hospedaram a anjos sem saber que eram anjos. Vocês já leram esse texto já? Já leram? Já leu? Já leu? Então vamos lá, a gente gosta de Bíblia, vamos lá. Antes você. Já abriu Isaías 6? Vamos lá primeiro Isaías 6? Vamos. Isaías 6. Isaías 6, versículo 1, diz assim, olha, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, tá? Olha eu trazendo polêmica aqui de novo, tá? Gente, existe um hino que diz que acima de Deus não existe ninguém, só a sua coroa. Deus não tem esse complexo, não. Não é porque os serafins estão acima de mim que os serafins é maior do que eu, não. Deus não tem esse complexo, não. Deus não tem coroa, porque só tem coroa quem passou pela terra. Jesus tem coroa. Os apóstolos têm coroa, porque eles passaram pela terra. Aqueles que vencerem, que vão herdar o reino, vão ter coroa. Tá? Então, Deus não tem coroa, porque Deus não passou pela terra. Cristo passou pela terra, Cristo tem coroa. Tá? Então, acima de Deus estavam voando os serafins. Deus não tem esse complexo. Tá? Não é porque está acima dele que é maior do que Deus, não. Tá? Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Kadosh, 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 Adonai Tsabaoth, tá? Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória, tá? Já que nós falamos de exércitos aqui, deixa eu ressaltar aqui. Você sabia que Deus tem vários exércitos? Deus tem vários exércitos. Um dos exércitos de Deus são os anjos. Outros que são exércitos de Deus, a natureza. Sabia que a natureza é um exército de Deus? Quando a gente lê lá assim em Joel, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, que Deus mandou o pulgão, a locusta, a praga do inseto chamado gafanhoto para consumir todas as lavouras, para que o povo se convertesse a Deus. E Deus falou assim, e quando vocês se converterem a mim, eu vou tirar e vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Praga, que é o meu exército que eu enviei. O meu exército que eu enviei. Tá? Então, a natureza é o exército do Senhor. Os anjos são o exército do Senhor. Nós aqui na terra, que estamos lá lutando, militando na obra do Senhor, somos um exército do Senhor. Então, o Senhor é o Senhor dos exércitos. Quando Deus manda, o homem obedece, os anjos obedecem e até a natureza obedece. Deixa eu ressaltar aqui, às vezes a natureza, às vezes não, sempre a natureza obedece mais do que nós os homens. Sempre. Sempre. Depois vou pegar esse texto também de Joel, para que você possa anotar aí também. Tá bom? Olha só, como é que a natureza obedece e nos ensina, para a gente poder ler o texto que eu falei para vocês sobre... Deixa eu esquecer não, vida. Depois volta o fim da meada aqui. Como a natureza obedece mais do que a gente. Se você olhar o mar produz o peixe para ela ou para nós? Para nós. Para nós. Deus disse que para servir de alimento, né? Porque nós iríamos dominar sobre os peixes, sobre os répteis também, enfim. A planta, quando exala o seu perfume, ela exala para si ou para nós? Para nós. Para nós.
A árvore, quando ela dá fruto para si ou para nós? Para nós. Para nós. Então, tudo que Deus colocar nas suas mãos, que seja para alcançar outras pessoas. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, a natureza obedece mais do que a gente. Mais do que a gente. Deixa eu pegar o texto aqui, que diz, lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar de novo, sobre hospedar um anjo. Isso aqui é tremendo demais. Abre em Hebreus 13, por favor. E vamos que vamos. Hebreus 13, eu tenho que abrir nessa aqui, mano. Hebreus 13. Deixa eu anotar aqui, vou botar aqui, anotar, Hebreus 13. Dois. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Hebreus 13. Todos acharam? Amém. Não sei de vocês, mas a minha, o versículo 1 começa assim, ó. Que o amor fraternal continue. Não é de alguém que está próximo? Versículo 1. Versículo 1. Permaneça a caridade fraternal. Oi? Permaneça a caridade fraternal. Permaneça a fraternidade, a caridade fraternal, o amor fraternal. Lá de Rose. Mesma coisa, Genesi. Eu estou no celular. Celular pode ser. Permaneça o amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. Continue a amar uns aos outros como irmãos. Uau, continue a amar uns aos outros como irmãos. Vida. Ao mesmo de Não mesmo? Você vê que é um apelo? Você vê que é um apelo? Aí o segmento do contexto aqui vai vir assim no versículo 2. Porque, gente, o que a gente não pode deixar de amar uns aos outros como irmãos. Sabe? E o 2 diz assim, olha, não esqueçais de receber estranhos, porque assim alguns receberam anjos em sua casa sem saber. Não é de alguém ficar diferente um pouco para que a gente possa pegar algumas traduções para a gente poder fazer um bem casado? A sua está como, vida? A mesma de Felipe. Mesmo? Tá aqui, James? Uhum. Ah, não, essa aqui não é aqui, James. Não, essa aqui é Almeida. Almeida. Uhum. É que sai minha página aqui, tá soltando. Quer ver aqui? Não, vou pegar aqui, vamos lá, eu tenho aqui. Vamos lá, deixa eu pegar aqui na Nova Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada. 13 diz assim, olha. Não se esqueçam da hospitalidade, tá? Pois alguns praticando-a sem saber, acolheram anjos. Tá? Uma outra tradução aqui para a gente poder dar o nosso segmento. Almeida Revista Atualizada. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Sem saber. Eles acolheram anjos. Tá? E o que eu quero ressaltar aqui, que isso acontece, tá? O texto enfatiza a expressão que sem saber hospedaram a anjos. E esses anjos, gente, eles estavam com forma humana.
Tá? Aqui, criando uma margem aqui, para que a gente possa pegar essa máxima aqui. Se eles acolheram hospedando anjos, os anjos entraram, sentaram, deitaram, que era costume da época, lavar os pés, comer, tá? Então, eles acolheram anjos achando que eram pessoas, sem saber. E deixa que isso vale de testemunho. Depois, se o Rose quiser também, se tiver vontade, pode falar, o Felipe também. Eu estava num momento muito difícil na minha vida, muito difícil, muito difícil. Isso tem aproximadamente uns 13 a 14 anos. E eu pedi a Deus, o Senhor tem falado comigo, aliás, o Senhor fala comigo, mas ultimamente o Senhor não tem falado comigo, não tem usado o profeta. Sabe aquela época que Deus está de silêncio? Que você acaba, olha que eu vou usar assim a grosso modo, que você acaba se tornando um mendigo de profecia, sabe? Que você está carente de ouvir Deus falar e Deus não fala. O culto está pegando fogo, Deus levanta um profeta e fala, agora lá vem Deus. Deus fala com alguém do teu lado, mas não fala com você. Eu estava nessa situação, mas muito difícil, muito difícil. Pensa, uma situação muito difícil, multiplica por 10, estava eu. E eu ao sair de casa, Deus não falou comigo, Deus não falou para o Senhor, se o Senhor não falar comigo, Senhor, eu não vou suportar. E eu vou entregar os pontos. E ao sair de casa, eu me lembro disso literalmente, para pegar um ônibus, sabe aquele passarinho chamado BenTV? Sabe? Eu negligenciei isso a princípio, porque o passarinho estava cantando BenTV, BenTV. E a minha indagações e meu questionamento é, Deus, tu não está me vendo? Você não está vendo o que está acontecendo? Sendo injustiçado, um monte de coisa acontecendo, e essa indagação. E ao eu desembarcar na rodoviária, negligenciando o pássaro, um dos exércitos de Deus mandou para falar comigo, chegando na rodoviária, gente, eu sentei na rodoviária e falei, Deus, desembarquei, sentei, pegar um ar, e Deus trouxe, isso me acompanha muito, Deus trouxe um mendigo, a meu ver era um mendigo, a meu ver era um mendigo, tudo sujo, os pés descalços, maltrapilho, só que não estava com hálito de cachaça, nem com hálito de cigarro, nem nada. Ele falou assim, eu posso sentar perto de você? Pode. E isso aconteceu comigo com o marido 2 ou 3 vezes, não nesse contexto, mas igual às vezes para na Tereza, a gente vai esperar a vida, gente, para 3, 4, 5, minha volta, eu começo a evangelizar eles, vem aqueles guarda que fica ali, vou fazer um mexão aqui, depois vocês quiserem patrocinar, tudo certo, tá? Aqueles guardas que ficam em frente ali ao Império, a Império, a padaria Império, eles vêm e falam assim, estão te incomodando, quer que eu tire? Eu falo, não, pode deixar eles, sabe? Só que nesse dia, essa pessoa me perguntou, eu posso sentar perto de você? Eu falei, pode. A pessoa sentou do meu lado, eu tenho que me segurar que eu não vou chorar. E a senhora sentou do meu lado e começou a falar, você pensa que eu não estou te vendo? Eu sou Deus e conheço a tua história. Eu sei o que você está passando. Ao sair de casa, eu já falei contigo, sabe? E ao sair de casa, eu já falei contigo e a minha palavra para ti é, não pare. Isso vai passar, sabe? E aquela pessoa saiu, sabe? Saiu e eu chorei, sabe? Chorei. Eu, ao olhar para ver a pessoa, não vi mais a pessoa. Gente, eu rodei a rodoviária inteira. A rodoviária não é grande. Então eu rodei a rodoviária inteira para poder ver se a pessoa estava na rua. A pessoa não vi mais a pessoa. Aí eu sei que Deus enviou um anjo. Sem eu saber que era um anjo. Mas que falou comigo. Sabe? Então isso acontece. Isso já tem vários. Então não fala para poder... Não, né? Isso acontece. Tá bom? E eu quero frisar isso aqui, que o Espírito Santo estava tocando no meu coração. Por maior que seja a tua dor, por maior que seja a tua luta, não pare, não desista. Deus está vendo o que você está passando. Tá bom? Se caso você quiser contar o Rose, a sua experiência que você teve com o anjo, se você se sentir confortável, tá bom? Quer? Rose? Já fui dormir, me recompor aqui. Obrigado, pai. Quando eu tive o Gabriel, eu não lembro se foi com um mês, não lembro. Eu sei que eu passei muito mal à noite. Comecei a passar mal. O Gabriel era bem pequeno. E eu me lembro que eu fui para a minha sala e eu rolava assim, de dor de estômago. Eu rolava. Eu sempre tive muitas crises de estômago, muito, mas nunca foi desse tipo. E
esse dia eu rolava assim na minha sala, no meu tapete assim, e meu ex-marido chegou e falou assim, calma, calma, você vai passar, calma, que isso? Aí quando a gente viu que não dava mesmo, ele me pegou, me levou para o hospital e deixou o Gabriel recém-nascido com a mãe dele. E daí nós fomos para o hospital e lá fazia exame, aí eu fui vomitando, vomitava muito, muito, muito. E lá chegando, eu passei a noite toda no hospital e eu quero ir embora, meu filho tem que mamar, me deixa embora. Aí, de repente entrou uma pessoa no quarto, que eu achava que era médico, e ele sentou na minha cama e começou, o que está acontecendo? O que você precisa? Sabe assim, foi uma paz que ele me trouxe, e ele me deu assim um vidrinho com um líquido branco. Aí eu falei assim, mas o que é isso? Ele disse, toma, isso vai te fazer bem. E eu tomei, tá. Aí a menina chefe disse, mas eu posso ir embora? Aí ele, calma, teu filho também. O Gabriel tem gente cuidando dele. Assim, foi uma paz assim, muito grande mesmo. E quando chegou a enfermeira, eu falei assim, eu já posso ir embora? Não, tenho que ver se o médico vai te ver. Não, mas ele já esteve aqui. Uau! Aí ela falou assim, não teve. Teve ninguém aqui. Não teve, o médico não passa essa hora, é Mas madrugada. teve. É madrugada. Eu falei assim, não, ele teve, ele me deu até um remédio. Aí ela, ele não dá remédio. Ai, Jesus. Louvado seja Ele não dá Deus. remédio. E assim, foi uma luta muito grande, como eu falei, né, que eu quase perdi o Gabriel, assim, né, o inimigo tentou várias vezes tirar o Gabriel de mim. Mas nessa experiência, assim, foi incrível. Eu fui para minha casa, durante muito tempo eu não chegava na minha sala, eu não conseguia ir até a minha sala, não conseguia, ficava do meu quarto e cozinha, porque foi uma experiência horrível que eu tive na minha sala. Imagina. Muito grande. Isso te causou um trauma, um bloqueio. E para o anjo, e para Deus mostrar que Ele estava contigo, Ele enviou um anjo para que enviasse a cura, o remédio e te tranquilizar, te trazer a paz. Né? Por mais que você estivesse numa situação muito diversa, de muita guerra, de muita luta, fica tranquilo. O Gabriel está sendo cuidado. Foi. O Gabriel está protegido. Ele falava o tempo todo, o Gabriel está sendo cuidado. Ele está em boas mãos. Ai, tremendo, cara. Isso tem quantos anos? O Gabriel tem 26 anos. Aí. E se você ainda, né, quando você reparte essa experiência, você consegue ainda trazer isso como se fosse hoje. Né? Isso é bom, porque sem saber, você não hospedou, mas você recebeu um anjo, sabe? E foi muito real, porque te tocou, né? Você tomou o remédio, né? Se a gente falar para outras pessoas, a Bíblia fala que para quem perece é loucura, né? A médica ou a pessoa com o médico estava lá falando, essa mulher está com problema, porque não teve ninguém aqui. Só que você sabe que... Eu sei que teve. Sabe. A pergunta é, você era evangélico ou não? Eu não, já estava na igreja, não estava batizada. Eu só estava frequentando a igreja. Está frequentando. Não, isso é independente, tá? Porque se eu falasse que você... Não, se você falasse assim, pastor, professor não era evangélica, mas isso não interferia Deus enviar um anjo. Eu estava na igreja. Porque Deus não conhece somente o teu momento. Deus conhece o teu passado, o teu momento e o teu final. Entendeu? Então, automaticamente, né, como você já estava, que fica, né, em aberto, estava, então é o anjo que Deus enviou para poder te consolar e tratar e trazer uma parte do seu coração e te curar, né? Porque através desse remédio, ele curou o seu interior, né? O seu estômago, né? E você sentiu depois disso a dor? Pastor, não foi assim, dor de estômago, enfermidade. Foi assim, aquele dia foi uma batalha muito grande que a gente teve na minha casa, sabe? Muito grande mesmo. Que a minha tia, que era evangélica, ela foi na minha casa para orar comigo e não conseguiu. Porque tinha visitas na minha casa, né? Porque Gabriel era recém-nascido, então assim, era muita visita, e ela não conseguiu orar. Mas ela teve um sonho, só que ela teve um sonho que ela teve foi com o meu ex-marido, não comigo. E batalha, né? E batalha. Foi preciso ela ir parar no hospital para o anjo ir lá falar com ela. Sim. Essa pontuação aí foi boa que você colocou também, ressaltou também. Você entendeu uma coisa também? Né? Dentro dessa batalha você ficou enfermo. Né? Mas o anjo, né, dentro dessa batalha toda, para mostrar que Deus estava no controle, Deus enviou o anjo, se você não fosse parar no hospital, olhando essa linha e essa margem que vida trouxe, se você não fosse parar no hospital, você não teria essa experiência, você não teria esse contato com o anjo, que foi muito real, e você não entenderia que o Gabriel está guardado, está protegido, até hoje. Né? Porque às vezes o coração de mãe aperta, mas ainda vem a lembrança, Deus para uma aula como essa, para dizer, fica tranquila, está lá, mas eu estou guardando.
Tá? O mesmo anjo que guardou lá atrás é o mesmo Deus que guarda 26 anos depois e vai continuar guardando para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Quer dividir, Felipe? A minha experiência é uma delas, né? Tem até a ver com o que foi posto no grupo hoje, né? De poder estar abençoando. Ah, sim. Que foi logo assim que, né, que a gente começou a poder trabalhar novamente na questão da pandemia. E muitos jovens, né, muitas crianças, sem poder estar estudando, foram vender jujuba em sinal para poder ter uma renda. Tem uma renda. E nesse momento eu fui buscar uma quentinha para mim no Dila. E tinha um jovem desse na porta do local, com a caixinha de jujuba na mão. E várias pessoas passaram por ele tocava na pessoa, a pessoa não dava ideia, continuava. E de repente ele tocou em mim e falou assim: tio, eu não vou te pedir dinheiro não, eu só tô com fome, paga um lanche para mim. Eu falei: agora, vem, escolhe o que tu quer, o que tu quer tomar. Ele escolheu, eu falei: tu quer mais alguma coisa, uma sobremesa? Não, tinha somente isso. Ele pegou aquele salgado, aquele suco, saiu, eu não vi mais a direção. E muitos desses jovens que estavam nisso, a gente ainda continua vendo. E justo ele não foi mais visto. E a palavra que ele falou para mim foi assim: Deus continue te abençoando. E ali eu pude sentir que não era natural. Não é normal. A gente sente. Gente, eu falo assim perseguido, mas não é pejorativo, tá? Mas eu sou perseguido por isso. Tá? Às vezes eu vou fazer minha compra, às vezes eu compro sempre a mais, né? Para que eu possa ajudar outras pessoas, né? E teve um dia que eu vi um rapaz revirando lixo na lanchonete, todo mundo lanchando, ninguém dava mínima pro cara. Aquilo me incomodou, eu falei: não, cara, eu vou lá. Eu cheguei lá, eu agarrei na mão dele. Ele ia botar o lanche que ele pegou no lixo, jogar assim, ele ia botar na boca, eu segurei na mão dele. Eu falei: não, rapaz, não vai comer isso não. Como você quiser que eu vou pagar. Cara, aquele cara, sabe, começou a falar em línguas e começou a me entregar uma profecia. Algo que eu e Deus sabia e ela. E depois de dia, falou assim: quantos dias? De hoje a 3 dias isso vai acontecer. E foi batata, gente. Eu já vi pessoas, não estou falando desse cara, mas também eu já vi pessoas que colocam da data de acontecimento e você esperar a data e não acontecer. Então não foi Deus. Aquele cara deu 3 dias por causa de um lanche. São atitudes que, se você negligenciar, você acaba retendo as coisas que está para vir e não vem por causa, às vezes, de 10 reais, de 20 reais, 12 reais, 8 reais, 14 reais no lanche, não sei, sabe? Então, eu preciso colocar um texto aqui, preciso colocar rapidinho para poder ler também, vou ler sobre os exércitos também. Provérbios 19, 17. Provérbios. Deus nos conduz a gente por alguns lugares, a gente negligencia, mas Deus está falando com a gente aqui, sabe? Provérbios 19. Obrigado, tá? Vou pegar aqui no privado lá, vou pegar aqui também você e o Felipe, tá bom? A gente sempre ajuda pessoas, sempre. E tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho, não adianta. E olha o que diz em Provérbios 19, 17, ó. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Então, quando você faz para um pobre, para um necessitado, você empresta para Deus. E olha o versículo final. E Ele lhe pagará o seu benefício. Então, quando vir alguém para você, nunca diga assim de cara: eu não tenho. Diga: peraí, calma aí, qual é a situação? Porque enquanto você vai ouvir a situação, o Espírito vai te tocar, se é para você fazer ou não. Porque se não é para você fazer, não faça. Mas tem coisas que você queima. Ela está aqui, eu fico inquieto. Às vezes a gente passa uma situação assim, eu vou andando, aí lá na frente eu paro, ela me olha, ela fala: eu sei, vai lá, amor.
Vai lá, sabe? E eu vou, sabe? E quando você faz com um pobre necessitado, vou botar aqui, ó, você empresta a Deus.